Começando mais um episódio do Nossa Esperança, o podcast oficial da Igreja Presbiteriana Nova Esperança aqui em Orlando. Eu sou o pastor Thiago. E eu sou a Bianca. Bianca tá de volta aqui com a gente. Obrigada, gente. Que privilégio estar aqui. Vamos lá? E a gente tá aqui para conhecer um pouquinho da história da Igreja Nova Esperança. E o casal que a gente trouxe aqui hoje, Bianca, é um casal que, assim, não dá pra falar de Igreja Nova Esperança sem falar desse casal, né? Não, impossível. Eu perguntei pra você, você conhece eles um pouquinho mais que eu, né? Sim, 21 anos. Quem tá aqui hoje com a gente, Bianca? Apresenta você. Tchan! Hamilton e Deocleide! Aê! Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e juntos vamos esquentar. Também agradeço muito o convite, nos sentimos muito honrados. Eu acho que eu vou chamar o Hamilton para apresentar uns podcasts aqui. Sim, você viu cara. que voz eu locutor de rádio? Gente, o objetivo da gente aqui hoje é conhecer um pouquinho de vocês. E normalmente a gente sempre começa perguntando quem é você. Como vocês são um casal, vou pedir uma coisa diferente hoje. Vou pedir pro Hamilton dizer quem é a Del e vou pedir pra Del apresentar quem é o Hamilton. Quem é essa pessoa, de onde veio, como ela é, uma pessoa... A Del é uma pessoa muito especial, gosta muito de ser professora, gosta de ensinar, se dedica muito aos livros dela, aos livros educativos e nesses últimos anos ela se dedicou bastante a um livro sobre a história da nossa filha e algumas outras coisas sobre educação. Uma pessoa muito especial para mim. Logo botar a trilha sonora agora. Agora, hein? Vamos lá. Bom, o Hamilton você sabe, né? Ele é o Benção. É o casal Benção, É isso mesmo. conhecido como Benção. Então, o que falar do Hamilton? Um marido exemplar, um amigo, companheiro, um pai presente, um servo fiel. E aqui estamos, nós dois. Que juntos. isso. Vamos começar com uma brincadeira? Vamos. Então você Vamos lá. começa. Vamos lá. Vou começar então, hein? Primeira palavra que vier, tá, gente? Sem pensar, rapidinho. Piscina ou praia? Praia. Praia. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Biscoito. Tem que ser biscoito, tem que ser Não, bolacha. eu pensei exatamente São numa Paulo. pergunta que uma aluna me fez. Miss Britos, é biscoito ou bolacha? Como que é lá em São Paulo? Eu parei pra pensar. Pra pensar. Falei, não sei, é Bolacha. biscoito. Não, mas é bolacha. Ok, vamos lá. Continuando. Pode falar os dois juntos quando pensar, tá? Ai, Deus. Churrasco ou japonês? Churrasco. Eita! Planta de plástico ou planta viva? Os Planta dois. viva. Não, isso é mentira, amigo. Isso é mentira. Hamilton! Não mentira, não. Ó, vai, defende. Eu cultivo plantas, Muitas. mas eu faço algumas coisas usando algumas plantas artificiais. Tá bom, tá no trabalho. Vamos lá. Doce ou salgado? Salgado. Salgado, Sozinho ou com os amigos? com os amigos. Dia ou noite? Os dois. Dia ou noite? Tarde. Boa, boa! Música ou silêncio? Música. Às vezes silêncio. Ih, foi profunda essa, hein? Cachorro ou gato? Cachorro. Cachorro. Criança ou adulto? Criança. 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 A gente sabe que a história de vocês ela é super marcada pelo amor ao próximo, assim, eu acho que é um testemunho que a gente vê sobre vocês quando as pessoas falam da Del e do Hamilton, todo mundo fala assim, nossa, pode contar com eles, que eles estão sempre dispostos a ajudar, a estarem juntos. E aí, falar de criança ou adulto, eu sei do ministério que você tem com crianças. A gente quer saber um pouco de tudo dessa história, mas como é que começa essa história, assim? Como é que vocês se conhecem? Como é que vocês, de onde vocês nasceram? Como é que é a história de vocês, a trajetória de vocês? Uma longa história. Quantos anos de casado, Del? Quanto, Hamilton? Vamos ver se ele sabe. Ixi, Hamilton, Ih, jogou a bola pra tempo! você. 27. 27. Uau! Gelei, falei que 27 anos de casado. Conheci a Del na igreja. Ela foi pra minha igreja.
ela era de uma outra igreja batista, começou a frequentar lá. Aonde isso? Em Osasco, São Paulo. Osasco. É. E daí nos fomos nos conhecendo e pintou Um clima, aquele clima num acampamento batista. Acampamento de jovens. Ele ficou lá. Aí lá eu resolvia, não, daqui do acampamento eu já preciso sair garantido. De namoro. Pois é. E aí estão casados 27 anos, quantos filhos? Anos, 2 filhos. 2 filhos. Você tem uma história de uma igreja estoniana, não tem uma coisa assim? É uma igreja russa, ucraniana. Isso quando você era criança? Isso quando eu era criança. Eu fui criado num bairro em Osasco, chama Presidente Altino. Esse bairro é um bairro praticamente de colonização russa. E todas as igrejas batistas da Associação de Osasco e das adjacências das outras cidades vizinhas são igrejas fundadas e congregações pelos russos daquela região. Então o que aconteceu? Eu, muito pequeno, participava da IBF e tudo, mas mal eu entendia que eu estava em uma igreja, que eu tinha que cantar em português e em russo. Mas para mim foi algo natural, porque só quando eu tive que mudar de bairro e fui para uma outra congregação dessa mesma igreja, aí foi mais uma família russa e 2 famílias brasileiras, que era a minha família e uma família do Mato Grosso do Sul. Aí é onde você começa a ter aquele entendimento do que foi acrescentado ali na tua vida e todo o tempo que eu cresci e estive ali naquela igreja. Então aquela igreja ali foi o meu princípio, os primeiros corinhos aprendi em russo, vários versículos, inclusive o batistério era todo escrito em russo e em português. E ali eu aprendi muitas histórias. Você sabia disso? Eu não. 21 anos de 21 anos eu não amizade? sabia disso. Ele Verdade. Eu tô aqui de Então se boca chegar em aberta. russo, Ele Tô de boca canta. vamos trocar uma ideia com... E algo assim interessante, que tem um corinho, que ele é aquele corinho, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passo temporal. Não sei se alguém aqui conhece, mas ele é com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo Você vai cantar em russo aqui no podcast, como é que é? Passo temporal. Mistorto Shalok Buia na Histor X, na Histor X, na Histor X, Mistorto Shalok Buia na Histor X, e Bliblion da Mãe. Que? Nossa! Tô bege. Não, porque eu já sabia, ó, surpreendeu. Porque eu já sabia que o Hamilton é uma enciclopédia ambulante, tá? Isso eu já sabia. Sentar pra conversar com o Hamilton, você não sai do mesmo jeito que você começou. Você aprende, assim, ninguém precisa ir na biblioteca. O Hamilton te dá uma aula. Mas essa história de russo, não Bem sabia. interessante. Tá vendo o podcast? Olha aí. Algo muito assim valoroso e precioso que eu recebi foi que lá nós tínhamos que decorar e aprender textos bíblicos, salmos de cor. Inclusive eu aprendi uma poesia, mais ou menos uns 20 minutos de poesia, uma poesia de Mário Barreto França. E tudo isso foi o treinamento que a gente tinha lá na igreja. Porque o que a gente aprendia é como era uma comunidade que eles imigraram por causa da perseguição na época do comunismo lá na ex-União Soviética. Eles sempre nos passavam o valor de que se você aprendesse sobre a Bíblia e você guardasse aquilo, ninguém poderia tirar de você. E sempre eles alertavam que um dia o Brasil poderia ser um país comunista e a Bíblia poderia ser tirada de nós. Olha. Mas aquilo que você tem lá na sua mente, sabe aquele versículo? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso era algo que era assim muito relevante pra gente. Então a gente fazia, tipo, eu cresci como criança e adolescente participando de concursos de versículo. Quem falava mais versículos, quem respondia sobre algumas histórias. Então você, tipo, eles testavam ali a sua memória. E isso foi muito valioso para mim. E até hoje, né? Tenho certeza Até hoje. que isso é uma coisa que fica marcada, né, gente? E fica marcado assim, como ele trouxe esse parênteses. Isso foi na infância. Aí a gente volta à importância da criança dentro da igreja, né? E aí eu vou jogar pra Del agora. Del, você sempre trabalhou fora da igreja com crianças também, e você acha que isso
foi o start para você querer trabalhar dentro da igreja também com crianças, ou você acha que não tem relação? É porque você... Como que foi esse chamado aí? O start para eu começar a trabalhar com criança dentro da igreja foi pastor Wesley. Ok. Porque assim, meu trabalho secular, eu tinha na minha mente, eu não entendia, né? Mas para mim assim, como o meu trabalho secular, já trabalho com criança a semana inteira, como que domingo eu vou estar na igreja trabalhando com criança, preparando, né, lição, essas coisas. Então eu ficava meio que fugindo dessa responsabilidade. Apesar que eu sempre era colocada para trabalhar com criança, mas eu achava ali, não é o meu chamado. Eu ficava sempre ali, né, na desobediência de ouvir o Espírito Santo falando no meu coração. Quando a gente mudou para Orlando, logo no nosso segundo ano, que a gente já estava aqui na Igreja Nova Esperança, né, coisa de mãe, sabe, mãe babona? A minha é uma mãe muito babona. Aí o pastor Wesley lá conversando com ela, aí ela, eu não sei o que o pastor Wesley começou o papo com ela, e ela, a Adel é pedagoga, pastor, você sabia? Ele, não, a Adel é professora, pastor. Sério? Sim, ela fez pedagogia, fez letra, fez psicopedagogia, e o pastor, o que aconteceu? O pastor apaixonou, né? Aí, passaram alguns dias, ele, Del, podemos ter uma conversa? Já gelou meu coração. Eu falei, não é possível. Fugi tanto. Aí ele me procurou, teve uma conversa muito séria comigo. Del, eu preciso de você. Eu falei, mas pra quê, pastor? Eu preciso que você venha trabalhar com as crianças da nossa igreja. Eu falei, não, pastor, não me faça esse pedido, por favor. Ele, Del, você é a pessoa que eu tenho orado e pedido pra Deus. Aí, né, eu falei, pastor, também assim, tá bom. Eu vou trabalhar com as crianças da igreja. Aí eu me envolvi no ministério infantil, assim, aquele envolvimento de chamado ministerial foi aqui mesmo na Igreja Nova Esperança. Então, Bianca trabalhou comigo por muito tempo, desde né? Adolescente. No Ministério Infantil. Com 7 anos de convivência, né? Eu trabalhei no Ministério Infantil por 7 anos e foi ali que eu entendi o meu chamado, né, com esse ministério. Então a gente era muito pobre de material na época, né? Então eu que preparava todo o material para os professores, fazia reunião, a gente se reunia para bater papo e comer, né? Toda a nossa reunião tinha a mão do Hamilton por trás né? O pão de queijo. Naquela época ainda não tinha o pão de queijo, né? Era jantares mesmo, né? Era mesmo, tá. Ele também tem esse dom, hein? Mas quando foi isso? Quando vocês chegaram aqui nos Estados Unidos, como é que foi essa... Assim, nós chegamos em 98, né? E a gente chegou aqui, a gente foi para a Igreja Batista. A gente ficou 2 anos por lá. Daí em 2000 a gente foi para a igreja, que eu não lembro o nome, que hoje é a Seara, né? Seria a Renascer. A Renascer. A gente ficou um tempo assim, meses. Aí a gente sentiu que que Deus tinha um outro momento pra gente, né? Então a gente veio, assim, a convite de uma pessoa na Igreja Nova Esperança, que a gente inclusive já conheceu o pastor Wesley por causa de um casal que morava no mesmo condomínio da gente, que era da igreja, passava algumas situações e a gente ali, né, envolvido de alguma forma para ajudar. E daí, quando a gente veio visitar, que era um encontro de casal, né, imagina, um encontro de casal, assim, daqueles que é uma reunião. Aí a gente pegou e falou assim, poxa, parece que aqui é a nossa praia, né? A gente já se sentiu confortável, a gente foi se sentindo confortável e nunca mais saímos da igreja, né? Estamos aqui já há 22 anos aqui, né? Criamos os nossos filhos aqui. E... A gente comemorou 23 anos da igreja, vocês estão há 22, cara. Vocês viram... Passaram por todas as fases da igreja, exatamente. Isso que você falou, vocês tiveram os filhos de vocês aqui, vocês viram... E como é que foi, assim, olhando hoje para esses 22 anos, assim, quanto que a igreja se transformou, assim, o quanto momentos bons, ruins passaram, como é que é esse sentimento de olhar e ver que vocês fazem parte da história de maneira tão profunda, assim? Bom, eu fui presbítera, né? Eu fui da primeira leva dos presbíteros que foram ordenados, assim. Ordenados. Eu sou da primeira ordenação de presbíteros. Então eu tive
junto por acho que 2 mandatos, né? Aí, aqui dizendo, não, eu não quero ser presbítero. Eu falava, quando eu sair, né, você vai ser o próximo. Ele, eu não, imagina, e tal. E daí ele tá aí há, não sei, 4, 5 Quantos mandatos? Eu já tô pré-histórico. Que eu tento sair e não consigo. Mas assim, Tá igual a Rainha Elizabeth, ele já. Com certeza. Mas assim, esse relacionamento nosso com a igreja é algo assim muito profundo. É algo assim que às vezes se torna até inexplicável, porque tem pessoas que não vão conseguir entender esse foreign love que a gente tem, né, com a igreja. Porque a igreja Nova Esperança, ela é para nós assim uma referência em todos os sentidos. Imagina imigrante, eu já cheguei aqui grávida, né? Quando eu tive o Wesley aqui, mas a minha gravidez da Sarinha foi toda aqui, né? Quando nós viemos para a igreja Nova Esperança, eu já estava grávida da Sarinha. Então ali todas as dificuldades da gravidez e tudo que a gente passou naquele momento, a gente teve toda uma história de amor com a igreja. Por isso eu falo que a nossa história é uma história de amor e fé, porque a igreja está presente, né, em nós até hoje. Então assim, a gente não pode deixar, né? Igual um dia eu ouvi uma frase muito irônica, né, de uma pessoa que me chamou barata de igreja, porque eu defendo a minha igreja, aonde eu estiver. Se tiver alguém que vem falar mal de alguém, dos nossos pastores, da nossa liderança, eu tenho a consciência, biblicamente, que eu tenho que defender a minha igreja, porque é o meu lugar. Então eu não posso estar num lugar onde simplesmente as pessoas venham falar alguma coisa e eu, né, compactuar com isso. É o meu espaço, é a minha história, é a minha vida de família, é a igreja Nova Esperança. Né? O pastor Wesley, eu sempre digo, pastor Wesley, você é o meu irmão mais velho, além de ser o meu pastor. Porque pensa em cuidado. Eu sou fruto desse cuidado, né? Porque toda a nossa história, né? A história da nossa filha, que foi uma criança especial, a gente teve, assim, um desafio muito grande de aprender a lidar com essa situação. E a igreja, né, hoje assim, no domingo, quando eu vi ali aquela turma toda ali do Special Needs, eu falei assim, é fruto de tudo que a igreja viveu com a Sara, porque a Sara foi a primeira criança especial acolhida nessa igreja. Então, assim, a gente sabe exatamente o que é esse acolhimento e a importância que isso tem hoje, porque é um processo, né? A Sarinha se foi já faz 11 anos. Não, vai fazer agora, dia 21, 12 anos, né? Então, a gente vendo a necessidade hoje de crianças ter um espaço adequado para ela dentro da igreja e a igreja ser acolhedora e relevante, isso para mim, assim, eu me sinto orgulhosa porque eu vejo que não foi em vão tudo aquilo que a gente viveu, né? De ter uma criança cadeirante na igreja, todo mundo ajudava, todo mundo estava muito disponível a estender a mão pra gente, a chorar junto com a gente quando foi necessário. E assim, eu acho que é o perfil da minha igreja. Eu não consigo, eu acho assim, enquanto eu viver aqui, a minha igreja é a Nova Esperança, porque ela faz a história dentro de mim até hoje. Toda a minha história com a Nova Esperança tá aqui, ó, porque eu sou fruto, né? Eu ia falar disso, então. A gente tá com, não sei se você reparou, mas aqui a gente tá com uma mesa diferente hoje, com vários, eu acho que são vários marcos, né, da história da Del. E eu queria aproveitar esse espaço, assim, porque quando a gente pensou em montar esse podcast, nossa ideia era de compartilhar os testemunhos mesmo, assim. Então, para quem não conhece a história de vocês, para quem não conhece a história da Sara, queria pedir para vocês, pra gente poder contar essa história aqui. A gente pode? Pode, nós podemos até contar, mas eu vou deixar... Eu sei que tem um livro aí, né? Assim, eu acho que eu deixo essa parte assim pro Hamilton contar, porque eu sou muito emotiva ainda, tá bom, né, para poder assim falar e sabendo que tem milhões de pessoas talvez, né, me vendo daqui para frente e claro que nós como mães nós temos a nossa, né, o nosso momento ali mas ainda é muito forte para mim. E falar da Sara para mim não tem jeito, é forte, entendeu? Porque é uma história assim que marca a minha vida como mãe,
marca a minha vida como mulher e marca a minha vida como profissional, porque foi através dela que eu escrevi o meu primeiro livro, porque o Senhor disse que eu tinha que escrever essa história. E eu relutei muito em escrever essa história depois. Eu escrevi os 2 primeiros capítulos do livro, ainda quando ela estava comigo. E depois, quando foi para eu escrever o restante, o Espírito Santo foi falando: eu preciso que você escreva essa história, porque tem muitas famílias que precisam entender e ver o meu amor através da história de vocês. E para eu escrever esse livro, a Igreja Nova Esperança foi incrível comigo. Ela me ajudou em todos os sentidos, buscar pessoas para me ajudar, sabe? Tudo que foi preciso, a gente fazia campanha aí de camiseta para vender, para poder, né, fazer as coisas para o livro. E a gente trabalhou junto, né, todo esse processo. Então, para mim, assim, é muito forte, e você pode ver toda a nossa história no livro, e você pode se sentir como eu, você que é mãe, que tem uma criança especial, que às vezes se sente perdida, né, sem saber. Mas o Senhor é aquele que acolhe, e Ele nos põe num lugar de honra. Eu me sinto assim, que eu hoje, né, em toda a minha história com a Igreja Nova Esperança, eu me sinto num lugar de honra, porque tudo isso aqui é fruto da igreja na minha vida, porque eu fui motivada. Em nenhum momento eu tive desmotivação para fazer o que eu faço hoje, né? Quando a Vivinha me procurou e disse: Del, a gente precisa de um material para o Ministério Infantil, você pode me ajudar? Eu falei: claro, mas eu não, você sabe, pensa. Então veio o primeiro, né, que foi essa apostila, né, Deus é Amor, que eu fiz para as crianças do berçário, né, era para atender as crianças do berçário. Aí depois disso eu falei assim: Senhor, então é por aqui mesmo, o meu ministério com o Ministério Infantil não acabou. Então eu comecei a fazer o material para o Ministério Infantil e foi assim algo muito, foi uma descoberta para mim, porque tudo que eu ia fazendo eu tinha a ajuda do Espírito Santo, né? Uma coisa assim, uma experiência incrível. Não, isso não tá legal, então você busca isso que vai dar certo. Não, isso... Então, se você vai ouvir na voz do Espírito Santo, ele vai te conduzindo. Isso é maravilhoso. Então, eu acho assim que tudo que eu vivo hoje, né, todos esses reconhecimentos que eu recebi, tudo é fruto de uma história de amor e fé. E é a história da Sara. É isso, né? Que eu ia pegar esse parênteses e ia falar exatamente isso, assim. Quando a gente lê o livro, viu, Tiago, assim, quem tiver oportunidade também, a gente vê que a morte não é o fim. Né? Não foi o fim dessa família, não foi o fim dessa história, né? Até hoje a história da Sarinha impacta vidas e não foi o fim da sua história, porque assim, a partir, né, do livro, da sua história de luta, de superação e até o falecimento, né, a perda de uma filha, você pôde reescrever a sua história e se redescobrir muitas coisas que de repente, né, naquele momento você nem se achava capaz de fazer, né? Então é muito incrível, assim. Eu, né, como o Thiago falou, nossa, Bianca, você tá há tanto tempo. Realmente eu vejo, e assim, eu também tô no livro, tá? Dá licença, desculpa aí. Tem uma página aí, Bianca Mendonça, viu, gente? Aí, então, assim, é muito bonito de ver, assim, como família, né? E a gente fala assim, a Igreja Nova Esperança, uma nova família em Orlando, então é bonito de ver como vocês falam da igreja e vocês como família, assim, né, que ela passou a bola pra ele. Jogou. Então, conta aí, Hamilton, você como pai de uma criança especial, de que maneira a história da Sarinha não impactou só a igreja, mas a comunidade brasileira, né? Realmente, como a Del ela estava falando, ela já chegou grávida da Sara aqui, e a fase que a Sara nasceu foi assim uma fase bem interessante, que nasceram uma leva de meninas. Foi na época da Heloíse, na época da Giovana do Pastor, tinha as filhas do Ricardo Trindade. E eu lembro no boletim da igreja que foi dado um título para aquelas crianças que nasceram naqueles meses, entre os 4 meses. Era as crianças Nova Esperança. E foi interessante, tinha esse boletim. E bem interessante, domingo era porque expressava justamente, nós estávamos naquele
naquele mover de uma comunidade que realmente estava colocando suas raízes aqui em terra. Família. Todas as famílias, muitos estavam comprando casa. Então a gente sentia como se aqui fosse nosso lugar e todos estavam se estabelecendo. O interessante é que, quer dizer, nascendo as crianças novinhas e tudo, a gente vendo aquelas famílias, todo mundo com filhos, uns passando o enxoval Um do pros outro, outros, um do outro. E isso era muito interessante. Até que a Sarinha, mais ou menos completando quase 2 anos, ela de uma criança com um desenvolvimento assim, totalmente normal, andou muito rápido, era muito ativa, brincalhona, engatinhava toda a casa. De repente ela começou a ter algumas dificuldades, que ela voltou a engatinhar e de vez em quando ela brincando, ela pegava alguns brinquedos e ela sentadinha, às vezes ela caía e batia a cabeça, ia de testa no chão. E nós começamos a ver algumas coisas como se estivesse regredindo. Ela, em vez de estar caminhando, ela voltou a engatinhar e ia se apoiando nos sofás. E quando nós percebemos isso, nós falamos com a pediatra dela, contamos o que estava acontecendo. E o interessante é que mesmo buscando alguns profissionais, eles achavam que não era nenhum problema sério. Era uma criança que simplesmente ela era meia preguiçosinha e talvez precisasse de um pouquinho de cálcio, alguma coisa assim. Nada tão grave, tão preocupante para os pais de segunda viagem. Mas nós estamos percebendo que essa situação ela foi agravando e ela foi tendo algumas perdas. E nessas perdas ficou muita dúvida quanto aos médicos de dar um diagnóstico exato. E alguns, o quadro que nós chegamos assim mais exato foi como se ela tivesse ataxia, e eles definiram como sendo uma ataxia chamada Machado José, que é um tipo de ataxia que a criança ela vai perdendo os movimentos voluntários, e isso é uma incidência em descendentes de português. O fato de nós sermos de uma comunidade brasileira e falar português, talvez eles associaram tudo isso. Só que no decorrer do desenvolvimento assim das perdas, nós estamos percebendo que tinha algumas coisas que não correspondiam com esse tipo de ataxia. Então, aí foi onde veio todas as outros recursos da gente procurar um médico mais assim especializado, tipo como um geneticista. E essa geneticista ela nos aconselhou a procurar um profissional mais qualificado nessa área, que era problemas, situações que eles faziam estudos na universidade lá do Oregon. Só que aí descobrimos que tinha um médico brasileiro formado no Oregon, ele é médico do Hospital das Clínicas lá em São Paulo e trabalhava com situações com doenças, aí a gente falava, situações parecidas com a situação que a minha filha estava vivendo. E na verdade houve todo uma força-tarefa para a gente enviar a Sara para o Brasil, porque a gente não podia ir. Então a minha sogra veio, terminou levando a Sara, e lá no Brasil ela fez vários exames. Fez um exame de fundo de olho, fez uma biópsia, vários exames que realmente detectou que seria uma enfermidade chamada infantil neuroaxonal distrofia, que é justamente uma doença, pra gente, nós levamos um grande susto. Porque quando você vai procurar informações sobre essa enfermidade, você vê que ela é uma enfermidade que não tem um tratamento específico, não tem uma cura e leva a criança mais ou menos aos 10 anos ao óbito. Então, para nós foi algo assim muito assustador. E cada vez que a gente entrava no Google para procurar informações sobre essa enfermidade, era algo que nos constrangia e nos trazia muita tristeza em olhar assim um quadro que a gente não via possibilidades ou uma luz no final do túnel. Mas a gente tinha uma certeza. Deus nos deu a Sara e estava nos dando força. Nós estávamos em uma igreja que todos os desafios que apareceram naquela época, de tratamento, de fisioterapias, muitos tratamentos que nós começamos a perceber que ela tinha melhoras. Ela dormia melhor, algumas perdas que ela tinha, ela conseguia recuperar, alguma escoliose era corrigida, e tudo aquilo
nos trazia aquele fôlego, aquela vontade de sempre estar buscando e procurando recursos para manter a saúde da Sara assim, em boas condições. E dentro de toda essa situação, houve até o ponto de descobrirmos que havia uma saída, que seria o tratamento com célula-tronco, que eles falariam, né, um procedimento de célula-madre. E a descoberta foi através da minha mãe lá no Brasil, foi um programa lá no Brasil que a minha mãe estava assistindo. Ela viu e toda a situação que eles contavam era o quadro de duas crianças que tinham os mesmos sintomas e a situação muito parecida, o mesmo histórico. E na verdade, quando nós fomos procurar assistir o programa e ver toda a situação, era realmente a doença super parecida e era assim o mesmo quadro. E tinha uma saída, que seria aí fazer um tratamento de célula-tronco. Aí ficou aquela dúvida, e fazer onde, como, eram ali como um tratamento pioneiro, de poucas pessoas que tinham feito. Então aí começou a nossa luta, pela busca, como nós iríamos fazer, de onde iríamos partir. Aí houve ali a possibilidade de fazer esse procedimento em uma clínica na Alemanha. Aí também estávamos esperando na mesma época uma criança que foi fazer alguns tratamentos lá em Israel. Então tudo pra gente era uma novidade e era algo que a gente ficava ligado o tempo inteiro. A gente buscava algo que custasse o que custasse. A gente tinha a esperança de que algo ia acontecer. E realmente nós vimos a possibilidade de fazer esse procedimento. Aí foi onde surgiu toda a história e onde essas crianças iriam fazer esse tratamento, que seria lá em Lima, no Peru. Essas crianças foram, fizeram o primeiro procedimento e nós já entramos na fila, correndo atrás da mesma busca, dessa mesma bênção que seria o procedimento de célula-tronco. Nesse tempo foi onde nós começamos muitas campanhas, porque era um tratamento muito custoso. O seguro aqui ele não cobriria. Né? Inovador. Porque o que existia na época existia uma grande controvérsia. Porque os tratamentos de célula-tronco, principalmente no caso da minha filha, os primeiros estudos foram feitos com fetos humanos. E existia aquela grande situação, quer dizer, vai usar um feto, tipo, você sacrifica uma vida para salvar uma outra. Mas na verdade o que a gente buscava, e no momento que nós entramos na fila, realmente não era essa a tecnologia que eles usavam. Era simplesmente a coleta do líquido do cordão umbilical, quando a mulher tinha o bebê, todo o líquido da placenta, ali eles conseguiam fazer uma coleta e tirar todos os genes que você precisa no seu corpo. E ali é isolado, vamos supor, o gene número 16, 17, eles isolam e é aquele gene que eles vão introduzir na medula óssea e ele vai ocupar o espaço que seria, no caso da minha filha, no cerebelo, ele iria ocupar o espaço daquele gene e aquelas células iriam se desenvolver e ocupar aquele espaço. E foi tremendo, realmente, como aconteceu tudo. Só que aí tem toda uma história que precisa muito tempo para se contar, mas chegamos até lá. Precisávamos de quase $50 mil. E era algo assim, na esperança, alcançável. Mas dentro do prazo, aquela grande dúvida, será que vamos conseguir? E nós, um tempo curto, né? E nós tínhamos uma corrida contra o tempo. Então foi aí que a igreja realmente se envolveu. E desenvolvemos todo tipo de situações. O comércio inteiro de Orlando, a maioria das pessoas de Orlando se envolveram com a história da minha filha. Caramba! A história da Sara, o que é bem interessante é que mudou a história aqui de Orlando. Porque aquela história de que brasileiro não se ajuda e não se envolve, mudou toda essa história. Não, é que eles são membros da igreja, então aquela igreja não tinha isso, aquela igreja, eles são da igreja. Não, todas as igrejas se juntaram em prol, sabe? Não tinha denominação, né? Quebrou, né? Não, e outra coisa, não era nem questão de religião, tá? Porque tinham espíritas ajudando, católicos ajudando. Então era assim, era em prol do amor e de fazer acontecer. Foi uma história de amor e fé. Porque envolveu de uma maneira que fizemos, não sei a conta
quantas garagens sales foram realizadas, quantas pessoas foram movidas e o tanto de oferta que chegava. Foi necessário abrir uma conta ali que era administrada pela ação social da igreja e realmente foi levantado todo esse recurso. Caramba. Fomos para Lima, eu, a Adel e a Sandra. Esse tratamento foi feito, foi maravilhoso. A minha filha, ela sempre, ela não teve perdas assim, mental. Ela tinha a mente frutífera e adequada à idade dela, então ela percebia tudo que estava acontecendo. Ela acompanhou e viveu todos os momentos. Então, para ela, a gente percebia a alegria, mesmo depois do tratamento. O olhar dela, ali nos recepcionando, depois da cirurgia, era como, tipo assim, tudo que vocês queriam foi feito. Deu certo, ela deu certo. Ficou muito alegre. Então a gente percebia tudo isso. A Sara, ela correspondia muito com o olhar, Sorriso. que ela já não falava. E ela, como ela teve muita perda dos nervos da face, então ela também já não conseguia se alimentar, se alimentava por sonda e tudo. Mas a comunicação com ela era constante. Até as roupas que a gente escolhia para vestir, ela aprovava ou não. Exato. Então, muito tudo vaidosa, isso, viu? É mesmo. Então tudo isso, assim, existe toda uma história, um conceito em cima de tudo isso, de como a gente vivia. Não foi simplesmente ali uma criança que ficou enferma e a gente cuidava de todos os detalhes sozinho. Existia toda uma comunicação, um envolvimento com as pessoas que participaram de todas as campanhas, todas as vezes que tiveram jantares ou reuniões em casa em prol ali de desenvolver os levantamentos de fundos e tudo. Ela sempre foi uma grande anfitriã que recepcionava todo mundo, estava muito alegre. E a Sara tinha um sorriso no rosto que sempre foi marcante. Mesmo com todas as situações, a situação que marcou muito a nossa vida é que parecia que ela não estava passando por um sofrimento, porque ela era alegre e sorridente todo o tempo. Todo o tempo. Então, pra gente, assim, o caminhar com a igreja, ele se misturou entre igreja e família. Porque depois de toda essa história, no final a minha filha viveu alguns meses, que foram os meses, assim, mais felizes pra gente e pra ela. Ela teve muito progresso. A gente esperava e tinha até assim aquele receio de estar dormindo e de repente ela levantar sozinha, que a gente esperava, e realmente tudo correspondia para isso. Os médicos aqui, eles ficaram assim abismados com todo assim o progresso que ela teve na saúde, em tudo. Foram retirados vários tipos de medicações que ela tomava, já porque ela teve uma melhora espetacular. E a gente sempre pensava, poxa, de repente eu vou acordar e ela vai estar aqui em pé e tal. Mas houve um momento realmente que o coraçãozinho dela não aguentou. Ela teve muito seizure, que seria as convulsões que ela passou anterior à cirurgia e tudo. E isso danificou muito alguns órgãos. Ela teve muita perda com isso. E o coraçãozinho dela, mesmo desenvolvendo todas essas células, ela estava assim, totalmente ambientada com o local, com tudo. Já não era aquela situação que ela tomava alguns remédios e ficava meia perdidinha e tal. Ela percebia o cachorro que entrava, o barulho de alguém abrir a porta, tudo para ela era perceptível. Então ela viveu todo esse momento de alegria ali, de convívio com a gente, e veio até o momento que a Sara, o coraçãozinho dela não aguentou e ela, numa sexta-feira, teve um ataque cardiorrespiratório e veio a óbito. Mas até mesmo nesse momento, mesmo no momento da partida dela, foi assim um momento que pra gente foi muito difícil, porque jamais, depois de tudo que foi feito, a gente esperava que realmente ela fosse partir. Porque tinha mudado tudo, pra gente estava tudo certo. O gene foi trocado. Ela estava se recuperando. As medicações estavam sendo retiradas. E ela, cada dia mais, a comunicação dela era mais eficaz. Ela estava super bem. Ela assistia televisão, inclusive o dia que ela faleceu, a mesma fita que ela gostava,
Eu tive que pôr 2 vezes para ela. E ela pedia para repetir. Então, você vê o progresso, que tudo que ela teve. E a partida dela foi algo que marcou muito a minha vida. Porque naquele momento que você fala, poxa, eu perdi a minha filha, vem aquela situação que fala, a partir de agora eu acho que o que vai mudar na minha vida? Eu acho que agora eu deixo tudo, vou voltar para o meu país, sabe aquela situação? Mas esse momento foi o momento que a minha casa encheu. Desde a sexta-feira, ficou uma vigília em casa de entra e sai a noite inteira, até na segunda-feira. Nós não ficamos um momento, e mesmo na semana, sem alguém em casa. E parecia uma vigília da igreja a noite inteira. Parecia uma festa porque acabava a comida e alguém trazia aquele monte de coisa. Eu sei que era um momento de tristeza, mas isso marcou, porque cada abraço que eu recebi, cada visita ali marcou ali que meus irmãos, tipo, eu não tinha minha mãe e meus irmãos aqui. Eu não tinha minha família, mas em cada um eu consegui ver a minha mãe, eu consegui ver o meu pai, eu consegui ver os meus irmãos, e isso me fez eu sentir que eu estava ali, no lugar que eu deveria estar. E a minha filha, ela foi, e ela deixou dignidade pra gente. Nós ficamos praticamente calçados, com tudo que a gente precisava, porque quando um dos detalhes é que para nós irmos para Lima, no Peru, para fazer o tratamento, o governo americano terminou nos dando a concessão de um visto para a gente entrar e sair. Valia mais de um mês esse visto, batido um carimbo no passaporte, mas em menos de um mês já veio toda a documentação definitiva. Então foi bênção em cima de bênção, em cima de toda essa situação. Então a gente vê assim, o que mais, né? Claro que eu não posso falar, eu gostaria muito que a minha filha estivesse, eu sei que tudo está dentro de um controle, de uma vontade do nosso Deus. Eu sei que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável, entende? Mas a gente percebe que a maneira com que tudo foi resolvido, tudo Deus Ele foi tratando o nosso coração, a nossa vida, e realmente esse enlace que nós tivemos com a igreja, desde a nossa chegada até todo esse envolvimento na nossa história, é o que liga essa mistura do casal Hamilton e Bela, da família Brito, com a igreja Nova Esperança. Então aqui eu sinto a minha casa. Eu vejo que é uma igreja relevante, ela é atual para mim, ela faz diferença na minha vida. Por isso eu amo, eu vejo a igreja crescendo, tenho uma visão assim de... Nós estamos já na 3ª geração e a maioria dos adolescentes que a gente vê aqui na igreja foram crianças que passaram pelo nosso departamento. Eu e a Bianca ficamos 8 anos juntos. Isso, dando aula para os pré-adolescentes. Uma mesma turma que hoje em dia todos nos chamam de tio. De tio. Entende? Só que esse chamar de tio é um respeito muito maior, porque a gente conhece eles de berçário praticamente. Então isso tem um valor muito maior do que, assim, desse envolvimento de igreja, casa e família. É bem profundo isso aí. A gente tá aqui, né, segurando para não chorar. Isso que eu ia perguntar, assim, depois da Sara, da história todos que vocês viveram, como a igreja continua sendo a sua casa, né? Porque a gente sempre fala assim, nossa, é a sua família. E eu até trouxe um exemplo no último podcast, falando que eu me questionava muito isso, assim, nossa, mas meus filhos não têm referência de vó, de tio, de primo. E a minha mãe, quando esteve aqui, falou, não, Bianca, deixa de ser maluca, claro que tem. Eles têm até mais primos do que se você tivesse com a sua família mesmo, né, de sangue. Eles têm muito mais tios do que se eles estivessem com a sua família de sangue, porque aí vocês viam só 2 tias. Aqui eles têm várias tias, vários tios. E quando o Hamilton traz isso de tio, é um negócio que a gente vê mesmo, que não é só o tio da classinha. Não, é o tio Hamilton, como seria o tio irmão do pai e da mãe, né? E vocês continuam sentindo isso? Mesmo depois de tanto tempo, né? Quase 12 anos do falecimento da Sarinha, agora o Wesley numa nova fase, casado e tudo. Vocês continuam sentindo esse acolhimento, não só com vocês, mas com as outras famílias também que estão chegando agora, né? Como o Thiago
tá há pouco tempo aqui com a gente. Vocês acreditam que a igreja continua exercendo esse papel de acolhimento? Sim, eu acredito que sim. Eu vejo isso através do meu filho, né? Ele viveu toda essa caminhada da gente aqui na igreja. E eu acho interessante que hoje ele com 24 anos, casado, né? Recentemente. E para ele, assim, eu vejo o respeito que ele tem com os tios, né? Porque teve, assim, alguns adolescentes chegaram nessa fase e esqueceram que nós somos tios, né? Del e Hamilton. E eu vejo no meu filho, ele me chama de ele tia, chamando esses tios, continua chamando, é tio, é tia, sabe? Então eu vejo assim que depende muito de como nós, como pais, fazemos os nossos filhos ver a nossa igreja, né? Eu lembro que o pastor Wesley sempre ele dizia, né, para a igreja, aqui são os avós, são os tios, são os primos, mas de que forma eu ensino o meu filho a ver a minha igreja como família, né? Então eu vejo assim, quando a gente fala da família, da Igreja Nova Esperança, eu vejo isso no meu filho, porque ele se sentiu acolhido, ele não se afastou, ele descobriu o ministério dele, né? E assim, e a gente, o Hamilton aí com essa questão de missões, né, de ter crescido na igreja, ele trouxe isso para o Wesley. Então, hoje eu vejo meu filho liderando os jovens, os adolescentes da nossa igreja. Eu vejo assim, realmente o meu filho sabe que essa igreja é a família dele. Porque em nenhum momento, mesmo quando ele foi para o seminário, né, quando ele foi o primeiro ano, quando agora que ele está aí liderando, eu vejo o amor que ele tem. Eu acho que eu, né, e o Hamilton, nós conseguimos, mesmo no nosso período de luto, nós não perdemos a essência de mostrar para o nosso filho que a igreja é a nossa família. Ele não se perdeu, porque imagina, no meu caso, né, que o meu luto ele foi longo, né? Quem me acompanhou mais de perto sabe o quanto foi difícil para mim, né? Seguir todas aquelas fases, teve algumas ali que eu parei, não queria sair dela, né? E precisei de ajuda profissional, precisei ser acompanhada. E mesmo com todo, né, passando por todo esse processo, a gente não perdeu a essência de mostrar para o nosso filho que essa igreja é a nossa família. Porque a gente poderia, em algum momento da nossa caminhada, né, momento de luto, porque cada um tem o seu tempo. E eu vejo assim, né, como eu era muito ativa no Ministério Infantil, né, eu era ali tudo, de repente eu precisei me recolher. E esse recolhimento foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia, naqueles momentos, me interagir com as pessoas. Eu estava travada, porque eu sabia que aquelas pessoas eram a minha família e elas iam me entender, né? Então, às vezes, claro, às vezes você é 100% compreendida, não. Mas a minha igreja estava ali, eu sentava no último banco, né? Às vezes eu não queria cantar, o Espírito Santo falava no meu coração, o Senhor falava, toma o seu tempo, eu estou vendo o seu coração. Às vezes não saía uma voz, nada, e eu estava louvando no meu interior. Às vezes ia uma irmã ali, sabia que eu estava no meu canto, que eu estava no meu tempo, simplesmente ia lá e me abraçava. Ninguém me cobrava nada, sabe? Ninguém dizia, poxa, não vai sair desse luto? A minha família respeitou o meu luto. Então, assim, foi dolorido? Foi muito dolorido, pra mim, assim, foi um luto que me fez crescer, né? Porque eu vi em mim, assim, não tenho mais a Sara, né? Eu acho que todo casal quer ter uma princesinha, né? E a gente tinha a nossa princesinha. E de repente a gente fica sem essa princesinha e o nosso castelo fica, né, ali sem aquele personagem da nossa história. Então, para mim, foi muito difícil, porque os meus 7 anos de ministério infantil, ela estava comigo ali desde o meu ventre, né?
O Ministério Infantil me deu um tempo, 15 dias depois eu já estava na ativa lá, quando fui né, teve a apresentação, e ela fez parte desse ministério. Os meus filhos fez parte do meu ministério, né, no Ministério Infantil. Então eu vejo assim que tudo depende de como nós, pai e mãe, mostramos para os nossos filhos quem é a igreja, como é a igreja que nós servimos. Então assim, eu amo, quer dizer, eu tive assim uma barreira de me reaproximar das meninas da idade da minha filha. Giovana, Loló, Vitória, né? A Vitória, inclusive, ela ia, né, a nossa Vitória, né? A gente ia levar a Vitória para morar com a gente. Ia levar a Vitória embora. Porque as duas eram muito parecidas, assim, as duas pequenininhas eram muito, assim, tem fotinho que você fala quem é a Vitória e quem é a Sara, né? É verdade. Então, eu vejo, assim, que não perdeu essa essência, né? Quando você fala, continuo chamando vocês de tio, é o tio. Eu tive o meu tempo de não abraçar ninguém, nem eu era abraçada, mas eu não conseguia abraçar nenhuma criança. Então eu mantive aquela distância, mas depois foi voltando pouco a pouco. Então nessas adolescentes hoje que tem a idade da minha filha, quando eu olho, eu vejo ali, viveu a infância junto com a minha filha, então são minhas também, né? Então eu sinto assim aquele cuidado de chamar a atenção quando é preciso, não por ser, né, a criqui da história, mas é aquela coisa de mostrar, olha, o amor de Deus está aqui. É no amor de Deus que, olha, não faz isso, não usa isso, não faz isso, né? Então a gente vai fazendo o nosso papel porque a gente não pode desistir. Porque a gente está dentro de uma igreja, eu tenho ali o meu espaço, né? Então eu sento sempre no mesmo banco, eu até vejo o pastor Sandro assim, quando ele olha direto onde a gente está, né? Sabe onde ele senta. Está procurando a gente, então ele já sabe onde a gente senta. Então a gente tem um lugar nessa igreja e para mim e para minha família é um lugar de honra, né? Eu vejo meu marido sendo honrado, meu filho sendo honrado, eu continuo sendo honrada agora. Né, comecei um novo projeto com a criançada aí né, com uma coletânea que eu estou em parceria com a Arte Cultural, que é uma editora, e eu convidei as crianças para contar a história de Natal, né, que é essa coletânea. Então eu já tenho 9 crianças, né, aí contando as suas histórias de Natal, que vai para essa coletânea, que vai ser aí lançada já em dezembro, essa coletânea. E para mim assim foi vendo essas crianças e elas vêm, mas tia, o que eu tenho que escrever? Né? Tia, então é a tia Del, então aí eu recebo o text message, é um telefonema, tia, eu não terminei de escrever. Então tia é um tia de verdade, sabe? É um tia de amor, é aquele carinho assim. Então eu acho que a essência da Igreja Nova Esperança é esse amor, que muita gente, quer dizer, você chegou há pouco tempo, você pode até concordar ou não comigo, né? Fala aí. Mas essas pessoas que estão chegando, né, que são novas, igual o Renan, o Samuel, aí que, né, talvez não conheça tanto a gente quanto a Bianca conhece, eu acho assim que precisa desse tempo, né, para ter esse feeling com a gente, sabe? E ver que em nós existe a Igreja Nova Esperança, né? Eu queria te contar algumas coisas, assim, que eu tô aqui também refletindo sobre tudo isso. Ele tá bem pensativo. A primeira coisa, o primeiro feedback é que agora o tio é o Wes, já chamam ele de tio Wes, não é nem mais o Wesley chamando vocês de tio. Agora eles já chamam o Wes de tio. E essas crianças, você falou, já são adolescentes, eles já estão crescendo. Mas é interessante ver na vida do Wes, assim, e para quem não sabe, eu cheguei aqui na igreja assumindo esse grupo da juventude como pastor, e o Wesley é o capitão desse time, ele é o conselheiro dessa galera, e é muito interessante ver como todo mundo respeita muito ele, assim, como os adolescentes olham para ele como alguém a ser imitado, assim, e isso é muito traço do cuidado de vocês e do exemplo de vocês e de como vocês criaram ele. Eu vejo que o Wes é um parceiro de vocês, assim, então nessa história toda eu sei que é só o Espírito Santo mesmo para durante esse caminho todo vocês ainda conseguirem
Não faltavam a igreja, tá? Isso, cuidado do Wesley. Cuidado do Wesley. E ele ser hoje esse testemunho, entendeu? É porque tem esse ponto desse lugar onde não importa muito o que as pessoas falam. Eu crio meu filho desse jeito. Eu faço isso, eu tenho metodologia A, metodologia B. Mas o que vai dizer se deu certo ou não é o hoje, assim, é o agora, é o depois, é o olhar e falar, caramba, ele é um garoto que está aqui testemunhando, trabalhando, servindo, amando a igreja, amando essa galera, amando os jovens, e a família que ele está construindo é reflexo desse cuidado de vocês. Então, assim, eu acho que esse é um testemunho muito rico para mim, que estou chegando e que estou conhecendo essa galera, que estou conhecendo ele. Eu vejo mais de vocês convivendo com ele, às vezes, do que convivendo com vocês diretamente. Assim. Então, você falando isso me trouxe à memória uma situação que eu tive, quer dizer, tantas situações a gente tem conhecido, mas assim, me marcou muito, o que eu vou relatar agora, em relação ao Wesley, quando eu estava no meu período de luto, né, eu sempre digo assim, o inimigo tentou de toda forma me plantar uma depressão, né, então eu lutava contra a depressão, eu lutei contra a depressão por uns 3 anos, e nesse período desenvolvi uma enxaqueca fora do comum, fora do comum, as dores de cabeça que eu sentia de me deixar assim de cama. Às vezes pouquíssimas pessoas sabem disso, porque eu sentia isso lá em casa, mas eu tinha que vir para a igreja, eu tinha um compromisso com o meu Deus, eu sabia que Ele estava me curando, né? E um dia eu estava muito mal, e lá veio meu filho cuidar de mim, né? Aí ele veio, ele conversou comigo, falou assim, mãe, nossa, isso assim, eu lembro disso, assim, eu me emociono até hoje, porque foi muito forte pra mim, sabe? Foi ali o Espírito Santo usando meu filho pra dizer, olha, acabou o tempo do luto, você precisa reagir, né? Eu tava muito mal nesse dia, mas muito mal mesmo. Aí ele chegou, ele ia lá na cama, mãe, você quer um chá? Não, filho, não quero. Aí passou algum tempo, aí ele chega com a Bíblia, né, assim, aí fala, mãe, lê aqui pra mim. Bem a cara dele. Né? Ai, filho, eu não consigo nem ver a claridade. Não. Aí ele, tá bom, então eu vou ler pra você. Isso aqui fala sobre a armadura. E o que tem a armadura, Wesley? Você vai se vestir com essa armadura agora, da cabeça aos pés, e você vai dizer para que serve cada uma. Eu fiquei olhando assim como você tá me olhando. Eu assim, ele falou, mãe, a partir do momento que você entender, olha, ele tinha o quê? 13, 14 anos, né? Não, já tinha mais. Aí você precisa entender, na hora que você entender isso aqui, você vai ser curada. Aí ele olhou bem pra mim e falou assim, mãe, eu preciso de você. Uau, aquele momento pra mim, eu digo, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho um filho pra cuidar. Eu tinha 2, agora eu tenho ele pra cuidar. Nossa, aí ele falou assim, eu vou deixar o versículo aqui. Você vai ler e você vai vestir essa armadura, ok? Depois eu vou voltar e a gente conversa. Eu falei, ok, filho. Aí eu peguei e falei, não, tem que obedecer, né? Sentei na cama, peguei, comecei a ler e o Espírito Santo foi fazendo uma cura em mim. E naquele momento eu falei, o meu tempo de luto acaba aqui. Porque eu tenho um filho que precisa de mim. E se eu continuar desse jeito, eu não vou levar ele à tua presença, Senhor. Aí eu fiz a minha oração, sabe? Aí eu orei naquele momento e eu falei assim, Senhor, obrigada pelo filho que tu deixou para nós cuidarmos. Uau. Eu me proponho agora a cuidar dessa criança. Tira de mim essa dor, né? Porque é uma dor muito forte que eu não consigo lidar. É uma perda que eu não aprendi ainda a lidar com ela. Eu estou sofrendo, então eu tive uma conversa com Deus, né? Naquele momento eu comecei a chorar, sabe, me derramei ali na presença do Senhor e falei assim, Senhor, eis-me aqui, eu me coloco diante de Ti, mas se eu ainda precisar de um tempo, Senhor, você me dá esse tempo? Aí o Senhor falou assim, Del, eu vou te dar o tempo que você precisar,
mas não dessa forma. Uau. Você precisa reagir. Eu preciso de você. Aí o Espírito Santo começou a falar, eu tenho um ministério na tua vida. Você tem um livro para terminar. Como é que você vai terminar esse livro dessa forma? Aí eu falei, o livro? Ainda a história do livro? Ele falou, sim, eu preciso que você termine esse livro. Aí mais tarde veio Wesley. Né? E aí, mãe? O que você decidiu? Eu falei, poxa, né? Falei, não, filho, você tem razão. Eu orei e falei com Deus, eu vou mudar minha atitude. Eu vou deixar essa dor ser tratada da forma que o Senhor pode tratar. Eu vou permitir. Aí ele veio, me abraçou, aí a gente orou junto, abraçado. Aí eu falei assim, Senhor, que privilégio. E daquele dia, realmente, a minha vida mudou, porque eu tomei uma decisão trazida pela motivação do meu filho. Então, realmente, a Sarinha era especial, mas eu acho que o especial nessa história toda é o Wesley, né? Porque ele viveu toda a história da irmã, era um intercessor fora do comum, né? E ele aprendeu, ele viveu ali junto com a gente, estando na igreja, vendo a nossa fé, o nosso exemplo de fé, né? Porque não adianta a gente vir dizer eu tô na igreja, mas se eu não tenho um testemunho de fé para mostrar para o meu filho, porque ele precisa de uma referência. Se eu falar, olha, essa água aqui, cada vez que você tiver sede, você vem tomar, é a referência de matar a sede. Então, hoje, vendo o meu filho, né, em tudo isso que você falou, fica a motivação para quem tem filhos, né, na presença do Senhor, e saber que é nossa responsabilidade. O meu filho foi minha responsabilidade educar e fazer o que ele é hoje, né? Essa referência para toda essa juventude, né? Às vezes quando alguma mãe vem falar comigo, nossa, Del, meu filho gosta tanto do Wesley, isso e aquilo, aí eu chego para ele e falo, Wesley, a mãe do adolescente tal falou isso para você. Aí ele fala assim, sério, mãe? Eu falei, sério, filho, falou isso. Então, né, eu acho que a referência da Igreja Nova Esperança na nossa vida é uma história de amor e fé, de verdade. Eu fico até com medo de falar qualquer coisa agora, né? Porque se falar, eu posso falar alguma coisa que quebre esse momento, assim. Queria só agradecer demais a presença de vocês, mas eu não queria que a gente encerrasse antes sem a gente falar de uma coisa. Eu queria que a gente falasse, é uma última pergunta, o tempo está estourado já, mas queria saber como é que começou e como é que é a fundação Sara Britos, assim. Queria que a gente fechasse esse momento falando um pouquinho desse movimento que acontece hoje e qual a importância dele, assim, não como encerramento, né, mas como conclusão dessa história toda que a gente ouviu. Essa história da fundação foi uma coisa que o Senhor também plantou no meu coração, né? Isso veio ainda quando nós tínhamos a Sarinha, de poder ajudar. E a fundação existiu junto com a Sara, na verdade, porque mesmo com tudo que a gente caminhava, a gente ajudava famílias lá no Brasil, de tudo que você possa imaginar, com equipamento, mandar cadeira de roda, tudo a gente fazia daqui para lá. Então a fundação nasceu dentro do nosso coração. E quando eu estive lá no Brasil em 2015, que foi para o lançamento, né, da primeira edição do livro, eu estava numa igreja e eu falei, né, da fundação. Falei, a gente tem o desejo de criar a fundação e tal, e falei um pouquinho sobre ela. Terminou o culto, veio um senhor, ele disse, irmã, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aí já me gelou, né? Deu aquele gelo. Eu falei, uau, pois não. Ele falou assim, a fundação Sara Britos, ela vai ser implantada aqui no Brasil. Eu falei, mas como? Eu moro nos Estados Unidos, né? Como vai ser isso? Como vai ser isso? Ele falou assim, não, o Senhor tem um plano e essa fundação vai ser aqui. Ok, recebi, porque estava no meu coração. Aí, né, a minha caminhada lá no meio da família e tal, aí meu irmão já tinha um projeto lá com a casa de recuperação. Aí eu fui visitar a casa de recuperação e falei assim, ué, por que a gente não une a fundação com o projeto? Ele, como assim? Eu falei assim, a fundação, aí falei, né, toda a visão que eu tinha a respeito da fundação, aí meu irmão falou assim, tá aí, eu topo.
Então, o primeiro projeto da fundação é a casa de recuperação. E aí eu falei assim, olha, mas o meu objetivo não é trabalhar com adulto, né? Então ele falou, mas vamos buscar o tempo do Senhor. Ok, foi, né? Já todo esse tempo, aí pouco a pouco, agora a gente está aí com a fundação, ela já tem um espaço próprio, né? Lá em Pouso Alegre, Minas, é o meu irmão Deoclésio, né? É o pastor, ele que é responsável lá. Hoje nós temos trabalhando lá na fundação o meu sobrinho Douglas, a minha sobrinha Gabi, que está se formando em advocacia, que trabalha toda essa parte, né, de advocacia da fundação, ela está empenhada aí em ajudar. Amanhã, que lá no Brasil é o Dia das Crianças, nós teremos o nosso primeiro evento com a criançada da cidade. Então, meu irmão foi lá na Secretaria do Esporte, eles cederam um espaço lá para poder fazer a festa. Hoje estavam montando tudo lá. Então, assim, a fundação é um projeto da Igreja Nova Esperança. Porque, né, quando surgiu o projeto Amigos da Sara, o pastor Wesley disse, hoje inicia o projeto Amigos da Sara. Então a fundação é o projeto Amigos da Sara. E quem quiser conhecer a fundação, tem site, tem... Como é que é? Estamos já terminando o site, ele está sendo, né, renovado agora, fundaçãosarabritos.com.br, e tem muitas novidades lá. E a gente está aí, a Igreja Nova Esperança é a nossa grande parceira, né, ela tem nos apoiado, a gente tem, assim, sustentado, ajudando a sustentar a fundação através da Igreja Nova Esperança. Tem sido uma grande parceira, assim, é inexplicável. Deixa eu te ajudar nesse jabá. E como é que eu faço para comprar um livro? Eu quero saber mais sobre essa história. Eu consigo? Consegue no Amazon.com. Amazon! Dá pra essa brincadeira? Brincadeira. Sim. O livro foi o primeiro passo para a abertura da fundação. Assim, quando a gente foi fazer o lançamento dessa primeira edição, da primeira edição, a gente teve... Não, esse em português, né, Del? E olha aqui. Tem o inglês. Tem inglês também, desculpa aí, bonito, tá? Desculpa aí. Que bonito. Português, inglês. E tem o português lá atrás também. E daí a primeira edição foi, toda a venda do livro foi revertida para a fundação. Então todos os meus trabalhos com os livros, né, todo é revestido para a Fundação Sara Britos. É isso, então na Amazon eu posso procurar Sara Britos. Amazon.com e Amazon.com. Só nos Estados Unidos? Não, tem aqui. No Brasil também? Uma história de amor e fé, ok? Então, assim, é muita história, a gente realmente precisaria de mais tempo. Então, um jeito que você tem de conhecer melhor essa história é adquirindo o livro, é abençoando a fundação. Del, Hamilton, muito obrigado. A gente tá com o nosso coração, assim, eu tô saindo muito alimentado, tenho certeza que quem assistiu também. É uma honra a gente poder partilhar desse testemunho e acho que é para isso que serve o testemunho, né, Bianca? Pra gente se fortalecer também. Então, tem uma coisa, se eu puder acrescentar. Claro, olha aí, ó. Ainda não parou, vai. Eu falei que ele ia falar mais que eu, né? Hamilton foi mesmo, eu acho que você falou mais que ele. Você viu, né? Depois marca aí, tá? Quanto tempo ela falou? Assim, apesar de toda essa questão literária, né, e didática, eu tenho todas essas coletâneas que eu tenho, né, já estou fazendo parte já da 10ª coletânea, que tem textos meus nessas coletâneas, e através de todo esse trabalho eu tive esse reconhecimento, né, do Focus Brasil. Eu ia perguntar isso, eu ia falar. E esse Oscar? Depois, o Oscar veio de onde? Focus Award, Orlando. Essa daqui que é a personalidade da língua portuguesa. Nesse ano eu ganhei esse prêmio. Esse daí foi o meu primeiro Mulher Brasiusa, né, que foi reconhecimento ao livro, ao meu trabalho na escola que eu trabalhava. E esse último aí é Mulher por Excelência, que foi Isso foi de Nova York, né? Não, esse foi da ANE. E também eu fui no destaque literário por uma editora lá no Brasil, em 2021. E aí tá indo, né? Minha história de vida tá só crescendo. Eu acho que isso é uma honra poder deixar registrado assim, isso é uma coisa pra história, né? Uau. É isso, gente. Uau. Só isso, gente. Uau.
Nós somos a nossa esperança, a gente está aqui todo domingo ao meio-dia. Muito obrigado. Não percam, dê o seu like, joinha, por favor, compartilha, comenta. E até a próxima vez, gente. Beijo. Uau, deixa eu te mostrar. Que legal você falar, hein, Thiago?